Olá, chegamos a mais um Drive de Mercado, edição semanal. Semana essa que antecede a super quarta, decisões de vários bancos centrais em suas respectivas políticas monetárias e como ficaram esses dados, como interpretar esses dados dentro de uma leitura cambial. Eis-me aqui, Guaciro Filho, economista-chefe da Advança de Corretora, para trazer para vocês esse entendimento. Bom, vamos começar pelo Banco Central dos Estados Unidos, que teve o entendimento de corte de 0,5 ponto percentual na sua decisão de taxa de juros base. Lembrando que até quarta-feira passada, esse entendimento pela FedWatch, a ferramenta do Fed que analisa as probabilidades de corte, entendia que 80% do mercado, 80% da imprensa especializada acreditava num corte de 0,25. Pós quarta-feira passada, nós tivemos alguns dados ligados a emprego, e também a reversão desse dado. Nós tivemos, a partir de então, 60% da imprensa especializada apostando num corte de 0,5 ponto percentual, que foi o que veio. E, mais do que isso, a fala de Jeremy Powell, dando mandato ao emprego como um driver principal de leitura para a autarquia, também é uma mudança bem significativa de um Banco Central que agora não é só hábito do Fed, não. Você vai observar isso também aqui no nosso comitê, no Copom e em outros bancos centrais. O mercado, as autarquias, elas estão meio que abrindo mão da janela futura, que dava uma leitura para o mercado para as próximas 2 e 3 reuniões, abrindo mão dessa janela futura e adotando uma movimentação de aguardar cada dado dentro das datas para aí sim tendo as suas interpretações. Aparentemente o mercado não está sabendo se movimentar dessa forma. A gente fazendo uma leitura em cima dos dados de taxas de juros que já saíram, o mercado ficou mais confuso do que antes das decisões. Bom, Jeremy Powell, ele não usou a palavra gradual, então toda vez que um presidente de autarquia de Banco Central não fala isso, a gente entende que cortes de 0,25 talvez não caibam, pelo menos em todas as reuniões próximas, ao mesmo tempo que ele disse que esse pace não será de 0,5 ponto percentual, né? 0,5 base points. Então, a gente sai dessa reunião do Fed com uma leitura de um dólar enfraquecido e um ciclo de flexibilização global, tendo em vista que a zona do euro, o Banco Central Europeu, foi na mesma medida. Hoje, o Banco Central inglês também teve um posicionamento de manutenção da taxa de juros em 5%. Nós vamos ter o Banco Central japonês também se pronunciando, a gente tem que ficar atento a isso, porque é um país, é uma praça financeira onde o mundo toma recurso para alocação em operações de carry trade que ofereçam um bônus mais interessante. A economia emergente como a brasileira faz parte disso, então está tudo em movimento. Quando a gente traz a decisão do nosso Banco Central brasileiro, na Selic, a coisa fica um pouco ainda mais agitada. Por quê? Porque diante de um cenário global de enfraquecimento do dólar, será que realmente nós precisávamos subir a taxa de juros? O Galípolo ficou numa situação muito difícil quando algumas semanas atrás ele disse que o assunto alta de juros estava na mesa do Banco Central, e aí o mercado precificou esse entendimento. A verdade é que aqui no Brasil o Banco Central teve uma leitura um posicionamento mais rígido, tá? Com relação à elevação da taxa de juros, uma preocupação com a balança de riscos e um hiato de produto. Então, a gente entende que vai haver a necessidade de mais elevações, né, aqui no Brasil, porque a decisão do Banco Central brasileiro foi de elevação da taxa Selic em 0,25 pontos percentuais, posicionando para o real brasileiro uma movimentação interessante que é de valorização do real, ou seja, de redução das taxas. Daqui a pouco eu abro o gráfico e comento isso com vocês. Bom, dito isso, o cenário atual merece uma especial atenção. Hoje às 22h15, horário de Brasília, nós teremos a decisão de taxa de juros na China, onde há uma expectativa também de corte nas taxas de juros por lá, e isso vai acabar, se acontecer, valorizando as commodities, e aí a Bolsa Brasileira também se beneficia desse movimento. Então, foi uma decisão de taxa de juros confusa, mas que lá fora caminha para o Fed cortando as taxas de juros, e aqui o Banco Central elevando as taxas de juros. Aqui a gente está com a inflação desancorada, o fiscal comprometido. Hoje o TCU, Tribunal de Contas da União, mandou um alerta
para o governo, dizendo que o déficit zero para 2024, da forma que as coisas estão sendo conduzidas, está comprometido. E se você ler o arcabouço, vocês vão ver também que isso já era meio esperado, criou-se uma expectativa contrária, mas em cima dos atuais compromissos fiscais, né, muitas medidas provisórias, dando praticamente um cheque especial para o governo gastar mais, as nossas despesas elas estão de fato comprometidas. Diante desse cenário, vamos entender agora no gráfico do dólar e do euro como que o real brasileiro vai se posicionar. Vamos lá. Conforme prometido, o gráfico do dólar por real brasileiro aqui na tela. Bom, eu enxergo aqui dois comportamentos, tá? Na tela, o gráfico intraday do dólar. Na leitura mais aproximada para você se movimentar na sua tomada de decisão ali no curto prazo, a leitura de 60 minutos ou 1 hora. Na leitura de 60 minutos ou 1 hora, o gráfico mais realista, mais sensível, é uma movimentação de queda com teste no suporte de R$ 5,40. Se vocês observarem, é praticamente o teste do dia de hoje, que teve uma mínima ali de 5,39, mas como todo teste em suporte, chamou compra e agora trabalha nos R$ 5,41. Qualquer fechamento abaixo de 5,40 é significativo porque é uma zona de teste. Perdeu esse suporte, ele vai buscar com muita rapidez o 5,36, que já é um suporte do intraday, que é esse gráfico que está aqui na tela para vocês, com no rompimento, que aí é um suporte muito mais forte, mas se romper, ele testaria os R$ 5,20 com muita rapidez. Você está dizendo que o real brasileiro vai se valorizar a tal ponto de derrubar a taxa até 5,20? Eu não vejo uma consolidação de manutenção desse movimento, mas eu vejo uma oportunidade. Então, rompeu o 5,40, busca o 5,36, rompeu o 5,36, ele vai trabalhar com suportes bem abaixo desse spot de 5,36, como o mais importante, e R$ 5,20. Mas é exemplo do que eu dei do paciente que emagrece por conta de uma diabetes, é assim que eu estou vendo essa valorização do real, fomentada por um carry trade que está chamando a atenção, mas ao mesmo tempo um Brasil que está correndo sério risco de perder a oportunidade de surfar esse mar de flexibilidade com cortes lá fora nas taxas de juros de países desenvolvidos e o Brasil oferecendo uma taxa aí rumo aos 11%, podendo não surfar essa onda por conta de não estar fazendo a lição de casa, né, de estar com uma inflação desancorada e um fiscal aí bem comprometido. Bom, diante desses fatos, 5,40 então é um suporte de 60 minutos, é uma realidade, eu acho que o mercado pode vir sim abaixo disso, vai depender muito do que vai acontecer hoje à noite na China, tá bom? Então, movimento de queda como movimento de oportunidade. A tendência principal ainda fica como sendo de alta. Quando a gente olha aqui no gráfico intraday, esse ponto Y é exatamente, daqui em amarelo, é exatamente a taxa de R$ 5,36. Se o mercado perder essa taxa de 5,36, é um movimento que ele já defende há alguns meses, é uma leitura mensal, que defende o contexto de alta como movimento principal mensal. Então tem muito dinheiro aqui envolvido. Se ele perder, com certeza ele cairia aí 16 centavos na cara de todo mundo, tá bom? Mas se a gente observar esse fechamento do trimestre, eleições nos Estados Unidos e o nosso próprio fiscal sendo posto à prova, uma desaceleração econômica por lá, um risco de recessão nos Estados Unidos, derrubaria o preço das commodities e aí comprometeria também o nosso índice Bovespa. Por sua vez, limitaria ainda mais a mão de obra estrangeira, que por sinal continua vendida no Brasil, apesar dos 300 milhões que entraram nas últimas 48 horas de pregão, a gente está ainda com volume acima de 1 bi negativo, né, de saída de toda essa movimentação. Então, presta atenção nos suportes que eu passei para vocês, 5,40, 5,36, 5,20, movimentos de oportunidade, tá bom? A gente não perdeu o contexto de alta como movimento principal. Vamos ao euro agora no próximo vídeo. Quando a gente olha para o euro, olha só que interessante, né? No dia 13 de setembro, ele perdeu essa lateralidade que ele já defendia, a paridade euro por real brasileiro, desde o dia 28 de agosto. Engatou 1, 2, 3, 4, 5 sessões de queda, está testando um suporte que ele está rompendo hoje de 6,05 e já entra nesse outro retângulo aqui que o mercado andou em lateralidade do dia 12 de agosto até 20 de agosto, onde ele teve como máxima a taxa de 6,04 e mínima a taxa de 5,98. É sobre isso que eu queria falar com vocês. O fechamento hoje do spot do euro abaixo de 6,03, lembrando que o spot agora está 6,0415, se ele fechar abaixo de 6,03,
ele teria facilidade de buscar o spot de R$ 5,98. Então, para quem tem posição, seja de saída, né, vale a pena esperar essa oportunidade, mas é bom lembrar que o spot até o momento está em 6,04, então está respeitando o suporte. Toque em suporte, chama a compra, então ele não está tendo força, volume de negócios, tração para superar isso. Olhando para o euro fora da paridade com o real, no contexto internacional, o euro tende a se valorizar diante de um dólar global via índice DXY que está caminhando em desvalorização. Então lá fora, o índice DXY tem no dólar uma desvalorização, o par que está do outro lado com outra cesta de moedas, mas o euro tem um peso muito significativo, ele ganha tração, ele se valoriza. Então, perante o real, a gente pode ver um dólar caindo mais do que o euro diante da consolidação de queda no índice DXY. Olhando para cá, então, a minha maior e principal observação é essa. Teste na resistência, que é suporte agora, de 6,03, fechou abaixo disso, espera um pouquinho, porque ele vai muito rápido em 5,98 para fazer um novo teste, ok? Zona justa de valor no euro, preço de equilíbrio 6,1411. Essa é a minha dica, essa é a minha recomendação para o euro. Eu fico por aqui desejando um restante de dia maravilhoso para todos e até sexta-feira, onde nós teremos o nosso after de mercado. Até lá!